Muito bem, então retornamos para mais uma videoaula de PHP com NetBeans e ficou pendente da videoaula passada nós explicarmos os dois métodos utilizados que podem ser utilizados por um formulário para enviar dados de entrada, elementos de entrada de um formulário para outro. As opções são os métodos GET ou POST. No exercício que nós desenvolvemos, utilizamos o método GET. Então vamos relembrar aqui executar o nosso exercício e eu vou inserir dados quaisquer apenas como exemplo e enviar. Então os dados foram, nós estávamos no arquivo 01a.php, eu preenchi o formulário, cliquei em enviar e os dados foram remetidos para 01b.php. O fato de remeter para 01b é definido por meio do parâmetro action do formulário. Então o action aponta para o formulário que vai receber os campos, os elementos de entrada construídos aqui no form. Mas então no que implica utilizar o método get ou o método post? A diferença entre eles está na forma visual, na visibilidade dos dados que serão passados. Observe que ao clicar no botão enviar, então nós estamos em 01a.php, ao clicar no botão enviar, é chamado o arquivo 01b.php e na frente do nome do arquivo vem um conjunto de informações de dados que serão utilizados pelo 01b para poder apresentar as informações aqui no corpo da página, no body da página. Então essa parte aqui é que é importante, ó, que nós vamos destacar agora passo a passo para poder explicar. Quando utilizamos o método GET, todos os campos que compõem o formulário serão destacados na URL. O nome do arquivo destino, o ponto de interrogação, seguido de todos os campos com seus respectivos valores. Eu vou dar um comando Ctrl C aqui e acionar um editor de textos para facilitar a explicação. Então observe que o campo o item campo RM com o valor 22222 foi enviado e também o campo nome com o conteúdo Wagner foi enviado e também o botão enviar com o conteúdo enviar foi enviado. Então esses três elementos, campo RM, campo nome e campo enviar, foram enviados do arquivo 01A para o arquivo 01b, com seus respectivos valores. Esses nomes aqui, campo RM, campo nome e botão enviar, eles foram definidos na construção do formulário, aqui no name, na propriedade, no atributo name. Então, um input do tipo number, cujo nome é campo RM, resultou. Vamos voltar aqui no formulário. Ele resultou neste objeto que se chama campo nome e ao ser enviado vai gerar esse pacote de dados aqui. Depois a mesma coisa vai acontecer, o campo RM, né? A mesma coisa vai acontecer com o campo nome e por fim com o botão enviar que ele foi enviado, que foi remetido. O arquivo 01b ele recebe os três valores. Os valores são campo RM, campo nome, botão enviar. Neste caso, o conteúdo do botão enviar não nos interessa, então nós capturamos o conteúdo do que foi enviado pelo GET do campo nome. Olha aqui, veja bem, então nós capturamos o conteúdo do que foi enviado pelo método GET no campo RM, e atribuímos a variável local RM, a mesma coisa no campo nome e atribuímos a variável local nome. E depois simplesmente ecoamos o RM e o nome. Então assim nós demonstramos como é que funciona quando um formulário utiliza o método GET. E se nós tivéssemos utilizado o método POST, qual seria a diferença? Então eu preciso tocar aqui no arquivo 01A, eu preciso trocar o GET pelo POST, e já vou salvar. E lá no 01B eu também vou ter que fazer a mudança, porque agora estarei recebendo os parâmetros, os valores pelo método POST. E aqui, mais uma vez,
pelo método post. Então vamos executar. Eu vou fechar essas duas anteriores. Então estamos aqui no index, exercício 1, eu vou digitar o RM 34345, um nome qualquer, só que agora para poder ficar diferente vou colocar aqui o Wagner Luiz e enviar. Então observe que o resultado final é o mesmo, os dados são apresentados, no entanto lá na URL a gente não tem os dados descritos na URL, os dados que foram enviados do formulário no arquivo 01A para o 01B. Então a diferença entre o GET e o POST é essa daí. No GET os dados são destacados na URL, enquanto que no POST eles não são destacados, não são visíveis. E a partir daí então a gente pode escolher qual das duas estruturas, qual dos dois métodos é o ideal em cada uma das circunstâncias. Tudo bem? Então assim nós encerramos essa videoaula e partiremos para a próxima com mais conteúdo PHP desenvolvidos na IDE NetBeans. Até a próxima!